Olá, oi Márcia. Oi gente, oi Thaís. Deixa eu... Vamos esperar que o Lucas está entrando. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Oi Lucas. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Dá para ouvir direitinho? Eu estou ouvindo bem. Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre as estrelas, falar sobre essa energia que vem do cosmos, para que a nossa consciência possa ir se fundindo nessa vida maior. Então, eu convidei aqui o Lucas, que é astrólogo, terapeuta, acupunturista, para nos inspirar um pouquinho, para a gente consciência, para tudo isso que a abóbada celeste nos fala. Então, o Lucas é professor de astrologia, ele está dando um curso de iniciação ao simbolismo astrológico. Eu sou estudante nesse curso, inclusive, e ele está participando do Integrar, que é o programa que eu estou trabalhando, que eu criei para as mulheres. Então, um programa onde a gente aprofunda um pouco nos temas do feminino, da medicina chinesa, e aí dentro do programa o Lucas faz uma leitura da carta natal, uns temas relacionados ao feminino, para entender como que se dá esse equilíbrio das polaridades em nós, né? Então, queria que o Lucas se apresentasse, contasse um pouquinho, para a gente poder começar. Boa noite a todos que entraram, que mandaram os acenos aí, né? Então, eu trabalho como astrólogo junto com a Cíntia no programa do Integrar, só nessa parte, né? O resto todo é de saúde da mulher. E como astrólogo profissional também no dia a dia, né? E como terapeuta em algumas áreas, dentro delas a homeopatia, a medicina chinesa e a fitoterapia. A gente está fazendo esse curso online de astrologia, sobre o simbolismo astrológico, tanto para interpretação, leitura, compreensão da própria carta natal. E eu trabalho nessa parte de terapias, foi em setembro de 2002, vai completar 18 anos agora, esse ano, que a gente começou a trabalhar de forma sistemática todos os dias, nessa área das terapias vibracionais. E no ano seguinte, se eu não me engano, em 2003, que eu comecei de forma séria também os estudos com astrologia, guiado, né, no começo, assim, inspirado por um astrólogo de Uberlândia, e depois a gente foi, que é o João Cleidson, grande amigo, inspirador aí desse estudo. Depois a gente foi seguindo, né, nosso caminho, e está trabalhando hoje muito com uma astrologia que a gente chama de astrologia da alma, buscando essa alma como esse ponto de integração mesmo. Então a gente está se inspirando em astrologias, né, que vêm de religiões ou de filosofias orientais, para ajudar a gente ocidentais também, né, mas para ajudar a gente a viver esse caminho de união. É isso. Legal. Então, e o tema de hoje é a gente falar um pouco, né, sobre como que dá essa união do masculino e do feminino, essa integração das polaridades, né, o yin e o yang. Então, se você puder introduzir um pouquinho esse assunto para a gente sobre como que acontece essa integração em nós, como que é isso do equilíbrio das polaridades. Quando a Cintia convidou a gente para falar sobre isso, eu fiquei pensando
a partir do que as pessoas têm nos buscado mesmo, né? Tanto como terapeuta, como astrólogo. O que tem mais nos motivado, né, hoje em dia, para viver esse processo de cura? O que está por trás disso, né? Eu fiquei pensando, que eu acho que tem essa resposta, ela está aqui nessa pergunta que a Cíntia trouxe, né? Que é como se dá a integração. Uma última pessoa tinha me perguntado assim, eu gostaria de aprender a ser autêntica. Achei essa pergunta muito forte, eu falei assim, nossa, a pessoa está buscando autenticidade, né? O que é ser autêntico? E hoje em dia só se fala nisso, né, de ser autêntico e tudo mais, e a pessoa, eu acho que a gente, né, como todo mundo tá buscando entender isso. O que sou eu, né? Quem que é o Lucas, a Cíntia, quem que é esse ser, né? Que é tão múltiplo, mas que tem um nome, né? Que tem uma história, e tem tantas outras coisas que nem cabe na história, né? Falada. E eu acho que essa busca de integrar, ou essa busca de encontrar-se, né? Esse lugar onde eu sou, né? Onde existe alguém ali de verdade, criando, expressando, se colocando, é um caminho realmente de integração. E eu fiquei refletindo, falei, gente, é uma coisa assim tão comum no nosso dia a dia, essa integração, que essas medicinas antigas, como a medicina chinesa, a arte da cura, que a homeopatia nasceu, e tantas outras, né? Elas fazem parte desse princípio da integração, porque se a gente olhar uma coisa muito simples, a gente já vê esse processo de integração acontecendo em nós, que é, por exemplo, a respiração. Então, quando a gente respira, a gente está vivendo o yin e o yang, o masculino e o feminino. Toda vez que eu ponho o ar para fora, que eu solto o ar, né, que eu expiro, então eu estou fazendo um movimento yang, de externalização, um movimento que a gente pode chamar aqui de masculino. Então eu ponho para fora, o que está dentro eu deixo sair, então eu solto o ar. Só que quando o ar sai, eu preciso, naturalmente isso, eu preciso me preencher novamente. E eu só me preencho porque existia um vazio agora, sem ar eu estou vazio. Então a natureza yin, ela se revela nesse vazio, que precisa ser preenchido novamente, nesse espaço onde pode entrar algo novo, né, onde pode nascer algo novo, mas antes do novo nascer existia aquilo que eu não sei o que é um vazio, que é o vazio inclusive dos meus pulmões, né, que está pedindo que esse ar novo entre. Então eu soltei o ar como yang e ele entrou como natureza yin. Então eu inspiro, né, me preencho, me nutro. E isso é algo novo, inesperado, né, algo que não estava ali no pulmão, realmente algo pode nascer. Isso é um movimento muito bonito que a gente faz o tempo inteiro e dá às vezes pouca atenção, né? E ele nos ajuda a entender, inclusive entender o nosso estado emocional naquele momento. Ele ajuda, essa integração, esse processo de estar consciente, né, da minha consciência estar toda completa, eu estar inteiro, isso é muito revelado durante a respiração, por exemplo. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, que é bem revelado também, que se a gente encosta aqui no cardíaco, né, no coração, a gente vai sentir o pulsar do coração. Esse pulsar do coração também é muito revelador da natureza integrativa da vida, entre o masculino e o feminino, entre o yin e o yang, né? A gente pode, quando a gente chama de sístole, né? Quando o coração faz o movimento yang dele, ou seja, quando ele contrai. O coração contrai, a energia yang é essa energia da força, né? Da contração. O coração contraiu. Aí o que acontece? Acontece um movimento yang no corpo. O sangue pode ser bombeado, então o sangue ele vai para todos os órgãos, as células, ele vai movimentar, que é a energia masculina de movimento. Então a sístole é um movimento yang de contração. E aí, depois de uma contração, há um relaxamento, né? Aquela contração gera o vazio, e aí o vazio se mostrou, e aquilo que é a diástole, né, que é o coração relaxa, e aquele sangue pode voltar para ele, né? E ele vai fazendo esse movimento de yin e yang, né? Externo, interno, o tempo inteiro. É só a gente encostar e a gente vai ver essa harmonia da vida acontecendo em nós, né? Essa integração. Então, acho que esses dois exemplos, eles são bem vivos, assim, para a gente entender que, ou pelo menos começar a observar, que a integração não tem a ver com ser muito masculino ou muito feminino, as mulheres serem completamente femininas e os homens serem completamente masculinos, né? Porque a vida não é assim. A vida é uma integração constante mesmo. E esse
vida do corpo, né, por exemplo, que a gente trouxe aqui para refletir, ela revela esse aspecto, que na verdade é um equilíbrio de polaridades, né, que na medicina chinesa a gente vai chamar essas polaridades de yin e yang, ou na nossa linguagem, né, de português, a gente pode falar masculino e feminino, luz e sombra, alto e baixo, né, isso externo e interno. A vida mostra que o processo é uma união disso, uma integração disso, né? Sim, isso mesmo. Mas a gente vê que nessa busca, né, de encontrar esse equilíbrio, a gente está tendendo, em geral, pelo menos o que eu tenho visto, assim, em relação às mulheres, né, é uma certa exacerbação do yang, né? A gente está o tempo todo em movimento e gerando ações e parece, eu sinto que tem o yin está um pouco aí desequilibrado mesmo, né? A gente não valoriza tanto os momentos de repouso, de silêncio, de aquietar, de ir para dentro, né? Que é o yin. O yin é esse vazio, né? São os espaços vazios, né? Então, isso a gente também se vê no planeta, né? Como a gente explora os recursos naturais do planeta como se eles fossem inesgotáveis, né? E transforma em energia, que é yang, né? Então, existe dentro e fora esse movimento, né, de desequilíbrio, mas existe essa busca desse equilíbrio que é o que o universo traz, né? O universo sempre vai buscar esse equilíbrio, né? Mas eu penso assim que talvez a gente pode pensar de uma forma mais ampla, historicamente, né? E como que você vê isso, assim, do ponto de vista histórico maior, para a gente ter uma compreensão talvez um pouco mais alargada desse assunto? Isso é legal, porque essas ciências de onde a astrologia também nasce, essas ciências que buscam a história da vida mesmo, elas trazem um pouco de reflexão sobre isso. E antes eu só fiquei pensando aqui o tanto que também é observável na nossa natureza, no nosso corpo, se a gente ficar muito masculino, ou muito yang, ou muito para fora, como isso pode ser prejudicial. Porque se a gente, por exemplo, aquela questão da expiração, como sendo um movimento externo, né, para fora, como sendo um movimento yang, então se eu expiro todo o ar que tem no meu pulmão, todo o ar, eu vou ter que puxar com muita força depois. Então vai dar um movimento de querer voltar esse ar com muita força. E isso vai desgastar a relação, né, entre o yin e yang. Ele não vai ficar equilibrado. Se eu faço isso toda hora, isso vai me dar uma estafa no próprio corpo físico, ficar soltando todo o ar toda hora. Em vez de eu chegar num ponto de equilíbrio, onde eu consigo ir até o ponto de soltar o tanto de ar necessário para eu poder puxar um ar novo com serenidade, eu preciso de uma maestria nisso, né? Eu preciso de buscar esse ponto em mim. Eu preciso de entender, naquele momento que eu estou vivendo, como que eu devo respirar, qual que é a melhor forma que eu devo respirar. E que se eu soltar todo o ar, né, se eu gastar todo o yang, se eu colocar toda a minha energia para fora, na hora de puxar, vai ser também uma coisa forte, né? Vai ser uma coisa que desgasta o meio ambiente, desgasta a mim mesmo. Que é o que a gente faz com a Terra hoje em dia, né? A gente gasta toda a energia da Terra, a gente põe todo esse yang em movimento, queima as madeiras, né, petróleo, queima tudo, e depois na hora de puxar, a gente puxa demais, né, mais do que devia, causando sofrimento para nós. E na vida também, a gente está trabalhando demais, né, põe muita energia para fora, ou trabalha de um jeito muito yang, a gente pode trabalhar de uma forma interna também, mas precisa aprender, né? A gente põe a nossa energia toda para fora, e na hora de descansar, a gente nem dá conta, né? Parece que falta ar. Até na hora que a gente vai entrar em contato com esse descanso, você encontra um vazio, né? Às vezes é uma falta de ar tremenda. E aí você precisa fazer uma terapêutica, né? Um trabalho para reorganizar o seu ritmo. Porque senão a gente não fica bem. A gente fica sentindo ofegante, né? E a gente não encontra esse equilíbrio. Agora, historicamente, isso é bem interessante, porque a gente está vivendo esse movimento yang, né, para fora, muito forte. Mas, em outros momentos, não foi assim, né? O que está escrito na nossa história, que a gente tem de registro, é a partir do yang. Então, a gente não tem muito registro histórico
admitido, né, pela nossa ciência, que é uma ciência para fora, uma ciência Yang, né, que fez, inclusive, uma bomba atômica, né, que seria o máximo da energia Yang, aquilo que explodiu, né, mesmo internamente. Exatamente. Essa ciência não aceita as outras eras da humanidade onde a energia Yin foi mais predominante. Então a gente vai encontrar registros dessas eras nos escritos de Platão, na República de Platão, nos escritos teosóficos, em uma autora que chama Helena Blavatsky, que tem muita coisa. A gente vai encontrar em autores que se dedicaram ao esoterismo e em autores que se dedicaram, por exemplo, ao estudo dos sutras budistas, que também tem a imagem de outras eras. Que na antroposofia não se encontra algumas coisas. Steiner também, né, no Rudolf Steiner, a gente consegue, porque ele fez esse resgate do cristianismo antigo, o resgate do budismo e o resgate dessas doutrinas que estão escondidas, né, vamos dizer assim, da nossa sociedade atual. E lá a gente encontra que a sociedade, ela vive eras, né, que a gente, quanto humanidade, a gente vive eras. E a era anterior a essa que a gente está agora, era uma era onde a energia Yin predominava, que a gente pode chamar da era Atlante. Então, na Atlântida antiga, o predomínio era das sensações, do vazio, do contato com aquilo que é o mistério. Então, quem coordenava as sociedades eram mulheres, né? Porque elas seriam a expressão máxima dessa energia Yin no corpo humano, né? E as emoções, as sensações, esse mundo astral, né, ele era muito mais compreendido do que é hoje em dia. Esse mundo dos sonhos, tudo isso, tudo à noite, né, tudo aquilo que não se vê com os olhos, ou não se vê com a luz, que seria uma energia Yang, tudo aquilo que se vê com os olhos internos, né, ou com os olhos da escuridão, isso era muito mais revelado para eles, porque era mais atencioso nesse sentido. Era um desenvolvimento da humanidade em relação à energia Yin, ao feminino. E antes dela ainda, né, se a gente fosse andar para trás na história, aí existia uma sociedade muito Yang, uma experiência humana muito Yang, que foi a experiência de Lemúria. Então foram povos com extremo, né, energia Yang, que seria a primeira vez que o mundo humano teria vivido essa divisão. Então, antes do ser humano experimentar essa vida dual entre masculino e feminino, existia uma unidade. Os mitos gregos falam muito disso, é bem bonito. E acredito que todas as mitologias devem falar desse momento onde não existia separação. E depois o homem fez processos, né, de experimentação, o universo está fazendo processos de crescimento, de experimentação, em que a gente se vê dividido hoje em dia, tanto fisicamente, num corpo masculino e num corpo feminino. Vê o dia e a noite separado, a gente vê as estações do ano, né, separadas, a gente vive processos, né, processos que parecem ser antagônicos, serem separados e serem conflitantes. Mas são processos, né, isso vai sendo desenvolvido. O fim dessa era está para chegar, então a gente está vivendo o fim de uma era também, agora. Astrologicamente, pelas contas, que não são exatas, né, seriam ainda daqui 400 anos o fim da era, mas isso a gente não sabe, né, isso são tudo contas, baseado, não é preciso, mas a gente está vivendo o fim de uma era, o fim de uma expressão da energia Yang masculina, e está caminhando de volta para a energia Yin feminina. Então, assim como o inverno, né, que seria um Yin bem intenso, ele não chega de uma vez, então não fica frio no dia 21, né, a gente vai caminhando para aquele movimento. Assim também são as eras da humanidade. Como a gente está caminhando para uma era de energia feminina, a gente está vivendo já, né, a antessala dessa energia. Então a gente está realmente tocando esses pontos onde o feminino está sendo resgatado. E aqui é muito interessante, né, assim, para a gente pensar, assim, para todo mundo pensar junto, o que é o feminino sendo resgatado e o que é a energia masculina entrando dentro do mundo feminino. Então, parece que são duas coisas que não são as mesmas e não podem ser confundidas, né? Porque uma coisa é resgatar o ritmo da vida, que tem a ver com o feminino, o vazio, a criatividade, a nutrição, o contato com aquilo que não é exposto, né? Ouvir aquilo que não é dito, ouvir o silêncio, né? A voz do silêncio. Isso seria muito feminino.
Uhum. Agora, entrando nisso, é pegar esse aspecto feminino e transformar ele numa coisa masculina. Por exemplo, o ultrassom. Quando a pessoa está grávida, né, o bebê está lá no útero, a gente invade o útero da mulher com ultrassom, né? Então a gente faz imagem, tira foto, e tudo isso é uma energia yang, ou seja, eu estou trazendo luz para alguma coisa que é completamente yin, né, que é algo reservado, que está sendo cultivado. Se isso está certo ou errado, eu acho que não cabe a nenhum de nós julgar, né? O que a gente está vendo é um movimento acontecendo, é o yang entrando dentro do yin. Isso era necessário de ser vivido de alguma forma, porque a gente precisava entender isso. Esse yang, ele vai retornar para um equilíbrio entre o yin e o yang, entre o masculino e o feminino. Até que vai chegar uma hora que não vai precisar mais dessas coisas, que cada um vai poder ficar no seu, na sua área, e isso poder ser completamente equilibrado. Então, uma mulher que trabalha muito, né, por exemplo, uma mulher, ou seja, uma pessoa que nasce num corpo feminino, que tem a natureza muito yin, e ela trabalha muito para fora, né? Então ela está vivendo o yang dentro de um corpo yin. Como é que ela vai fazer com isso, né? Como é que ela vai se equilibrar? E aí a gente usa a astrologia para tentar entender, né? Porque as coisas são, não só porque uma pessoa nasce num corpo feminino, que as energias dela se manifestam só de forma feminina. A astrologia, ela vem nos ajudar a ver como que cada ser, cada indivíduo pode encontrar esse equilíbrio, sabe? Onde que ela está passando da conta, onde ela está realmente aprendendo a desenvolver aquilo nela, né? Que é importante para ela realmente viver o yang e viver o yin. Mas como, né? Cada um deve viver. Não teria uma resposta geral, né? Teria que se ver caso a caso, que é o que a Cíntia, né, traz durante o programa Integrar e o que a gente tenta fazer como astrólogo, né? Identificar isso. Sim, e que a gente tem percebido, né, e sentido é que a astrologia, ela traz como um norteamento para a gente poder ter uma luz e ter uma compreensão maior, e nos ajuda muito, a mim tem me ajudado muito a entender melhor e poder ajudar de forma mais efetiva e profunda, entendendo a carta natal e vendo como se dá esse equilíbrio das polaridades, né? Mas a solução real, verdadeira e o conhecimento é só a própria pessoa que pode ser, porque ela é a própria manifestação daquilo, da carta natal. É ela que contém a síntese de todas as experiências que já foram vividas, né? Então, ela traz essa verdade em si. Então, é muito um caminho de buscar essa verdade dentro, né? E reconhecer isso, que não pode ser visto fora e que ninguém pode te dar uma resposta. Ninguém pode acessar isso, essa verdade de uma forma tão real e concreta quanto você mesmo. Porque você não é... O mapa é a foto do céu, como o céu estava naquele momento, né? E o ser é a própria manifestação daquela realidade, né? Então isso é muito interessante, muito bonito, essas compreensões que a gente vai tendo, né? E eu queria, Lucas, se você pudesse nos dizer um pouquinho assim de forma prática no mapa, como esse equilíbrio das polaridades, para a gente poder ter uma ideia um pouco mais concreta disso que parece um pouco abstrato. Eu peguei 2 mapas aqui como exemplo, e para a gente ver que interessante que é, né? Ou pelo menos refletir um pouquinho aqui junto. Eu peguei 2 pessoas que nasceram no mesmo mês, anos diferentes, né? Um é um ano, outro ano, mas nasceram no mesmo mês e no mesmo signo. Então, as duas têm o sol delas em peixes. Então, são 2 piscianas, né? Peixes, em si, ele traz muito essa ideia de feminino, né? São 2 mulheres piscianas. Então, ele traz essa energia do feminino porque tem a ver com os sonhos, tem a ver com essa coisa do recolhimento, tem a ver com o se importar com o outro. Então, todo pisciano é muito sensível, né? A gente brinca porque ele se importa com o outro. Então, ele trabalha muito com essa energia da sensibilidade mesmo, né? E não só com o outro, mas com o planeta, com os animais, né? Com tudo, fica muito sensível mesmo. Então, o
Peixes, né, ele carrega essa dinâmica do feminino nele, de forma intensa. Mas todo signo tem o yin e o yang dentro, né? Isso a gente vai compreendendo à medida que a gente vai estudando. Mas o Peixes, ele é mais de natureza feminina, natureza yin, vamos dizer assim. Então, duas pessoas. Só que uma delas tem uma manifestação na vida concreta muito para fora. É uma pessoa super yang, assim, é uma mulher que faz um monte de coisa, que, assim, trabalha muito, externamente falando, sabe? Banca a casa, sustenta toda a energia, assim, é muito ativa, criativa, para frente, faz, né, não cansa fácil, então ela precisa de menos repouso. E a outra não, a outra realmente tem uma energia bem parecida com o arquétipo mais pisciano, né? É mais calma, faz menos atividades, ela fazendo algo precisa repousar, que é da energia yin, né? Esse repouso, esse puxar o ar de volta, né? Esse respirar, inspirar, e tem uma natureza toda mais feminina, mais sensível, mais artística, criativa, no sentido mais lúdico do termo, e menos prático, igual a outra, né? Que cria muito, mas cria riqueza social, cria coisas que geram exteriores, né? Que tem valor para a sociedade yang, valor exterior. Então, essas duas pessoas, as duas, se eu olhasse só o sol delas, eu não entenderia nada, né? Por assim, mas duas pessoas completamente diferentes, ou uma está completamente errada, ou a outra, né? Uma das duas tem que estar muito errada nisso. E com essa visão, a gente não... Fica difícil de a gente conseguir ajudar o ser, né? Ajudar aquele ser a se compreender, porque ele sente daquele jeito. Então, alguma coisa nele o leva a ser daquela forma. Ela não pode estar completamente errada, né? Não teria sentido a gente acreditar que alguém está completamente fora do caminho. Seria impossível isso. O que seria possível é a pessoa precisar harmonizar alguns pontos, né? E quais são? Essa que é a pergunta, né? Quais são esses pontos, sabe? E aqui é tão interessante, no exemplo 1 da pisciana mais, vamos dizer assim, mais arquetípica, né? Mais dentro do que a gente vê aí nos manuais de astrologia, ela tem realmente os outros aspectos que denotam a energia dela feminina, ela tem em signos femininos. Então, isso tudo ajuda. Por exemplo, a gente vai olhar a lua dela. Então, a lua também está em signo feminino. Aí, que no caso é virgem, né? Então, a lua está em signo feminino. O outro aspecto feminino do mapa também, que é um planeta, né? Que é Vênus. Então, a Vênus dela também está em signo feminino. E a gente vê, então vamos ver a energia yang dela, vamos ver como é que está essa energia yang. Aí a energia yang dela também está em signo feminino. Então, a pessoa que a gente vê através do Marte, né, aqui no caso. A gente está olhando o Marte e o Mercúrio dela. Então, também está em signo feminino. E só o Mercúrio, né, que é a última manifestação, que é a mente, é uma energia yang, né, uma energia de percepção, de união, né, aquilo que gera uma união é o pensar, né, a nossa capacidade de fazer síntese, ou de aprender uma realidade. Essa está em energia yang, então ela tem um pensamento yang. Então a gente vai pensar como é que essa pessoa vai se integrar, né, de forma muito simples aqui. Ela precisa viver o arquétipo feminino muito mais do que o arquétipo masculino, né? Se ela tivesse numa vida muito para fora, ela estaria adoecida, provavelmente. Então, se ela consegue fazer uma vida onde a energia feminina, o arquétipo feminino é vivenciado em nível emocional, em nível físico dela, de como ela está no mundo, como é que ela organiza a rotina dela, como é que ela se expressa, o que ela busca para trazer conforto, e como quais são os valores reais para ela, tudo isso tem que estar imerso, né, no universo feminino. Agora, o pensar dela não. Se ela tenta tomar um pensar feminino, ela vai se sentir angustiada. Então, por exemplo, uma pessoa que não se encaixa em grupos de sagrado feminino, por exemplo, porque ela não concorda com o jeito a linguagem do feminino, do jeito que ela é vendida, do jeito que ela é exposta, né? Então, não que isso não seja ruim, isso seja ruim, isso é bom para todos, né, que estão buscando isso. Mas ela tem uma mente yang, então como é que ela vai agir mentalmente de forma yin? Não vai. Ela precisa viver de forma yang essa mente dela. Então ela vai ter toda a natureza dela yin e o mental dela se nutrindo e se expressando de forma yang. E isso é lindo, porque a pessoa vivendo assim, você vê que ela está bem, entendeu?
Ela tá bem, assim, e ela é muito feminina, só que mentalmente ela não é. Então as ideias dela não são tão floridas, tão poéticas, sabe? O jeito dela expressar é muito emocionalmente. Se ela vai pro mental, aí não tem essa poesia toda do feminino, né? E tá bem pra ela, assim. E ela precisa nutrir a mente dela de coisas masculinas para ela viver essa integração nela. Assim como ela precisa nutrir o emocional dela, a história dela, a cura do ser interno dela, tem que ser pelo feminino. Se colocar a natureza yang ali, não vai dar certo, porque o yang é no plano mental dela, no caso. Então isso ajuda, entendeu? De forma muito breve, né? Se a gente está uma reflexão para não expor cada pessoa, então a gente está mostrando como que cada setor da nossa vida a gente tem uma forma de se expressar, e isso tudo forma um ser, né, um ser global, que ele movimentando dessa forma, em harmonia com isso, ele vai conseguindo se expressar de forma autêntica, né, ele vai vendo a criatividade dele, porque ele vai ter essa inteireza interna, ele não vai se separar, né, ele vai ver que determinados setores chamam para um jeito, determinados setores chamam para outro. E é tão interessante que isso muda também. Ao longo da vida, isso vai se transformando, né? Então a gente tem uma tendência raiz de como a gente vai ser, como é que a gente vai se manifestar, o jeito de a gente sentir. E isso tudo está em interação, em movimento, o tempo inteiro. Então essa tendência raiz, ela precisa ser contextualizada, né? O que eu estou vivendo agora? No momento que eu estou da minha vida, o que é importante de ser vivido agora? Se eu estou no meio do verão, eu não vou plantar determinadas plantas que eu sei que elas não vão crescer. E se eu estou no meio do inverno, se eu plantar determinadas plantas, elas também não vão crescer. Pegando verão e inverno como oposto, né, de yin e yang. Então eu preciso observar onde eu estou. A planta é a mesma, mas tem que ver a hora de trabalhar com ela, né? Aquilo que eu preciso trabalhar em mim tem a hora certa, sabe? E é tão interessante que não precisa de astrólogo para isso, né? Você pode se observar, entendeu? A vida te chama, né? As situações externas da vida te chamam. Assim como as condições climáticas nos chamam para fazer determinadas coisas e não fazer outras, né? Só a gente olhar para a vida, a gente vai ver as condições climáticas, onde que a gente está morando, o que a gente está fazendo, que tipo de situação que está acontecendo na nossa vida. A gente, igual a Cíntia falou, a gente é o mapa vivo, né? A astrologia só tenta ajudar nesse processo, como um GPS, né? Mas quem realmente é essa manifestação da vida universal somos nós. É isso, e a outra pessoa, ela é o contrário, né? Só para falar da outra. Ela tem o Sol em peixes, mas ela tem todos os planetas dela em signos Yang. Então ela tem uma natureza feminina verdadeira. No interior dela é uma pessoa extremamente sensível, né, a tudo. Mas o jeito dela se relacionar com o mundo é um jeito mais masculino. E se ela nega isso, ela bloqueia. E não que ela seja homossexual, né, no sentido de sexualidade aqui, mas ela tem uma expressão muito mais ativa, externa, criativa, que toma a frente, né, que seria características mais yang, mais masculinas, do que a outra. E se ela tentar bloquear isso nela, dependendo da época da vida que ela está vivendo, ela vai adoecer, entendeu? Vai entrar em dissonância com o ser interno dela. E se ela esquecer a natureza yin dela, que é mais escondida, né, que está só na forma do sol ali no caso, ela vai também adoecer. Porque ela vai se sentir vazia, ela vai criar um monte de coisa lá fora, e dentro dela nunca vai estar preenchido. Ela vai olhar para ela e falar assim, mas o que eu sou no final das contas, né? Por que eu faço tanta coisa e ainda sinto esse vazio aqui dentro? Porque a sociedade é uma sociedade yang, né? Se você faz muita coisa, você é muito aceito socialmente. Você é reconhecido socialmente. Então, pessoas que têm muita natureza yang, expressas na carta natal, são pessoas geralmente que são valorizadas pela sociedade. Sim, elas não têm problemas sociais. Essa pessoa poderia realmente se questionar, né? Sem essa compreensão de que é algo que está escrito, que ela é a manifestação dela, né? Ela poderia sofrer com essas condições, né? Então a astrologia ajuda a ter essa compreensão mais profunda mesmo, né? Ajuda a gente ver que o que é aceito socialmente é uma coisa, igual a Cintia trouxe, é uma era, né? Então a gente está na era do yang, do masculino. Então às vezes o que é aceito pela sociedade não vai completar todo mundo. Então pessoas que têm muita natureza feminina no mapa são pessoas deslocadas nessa sociedade que a gente está. São pessoas que não vão...
né? Ela não vai encontrar o respaldo social da forma como ela sente e vivencia o mundo. Então, o jeito que ela vivencia a realidade não tem respaldo e aceitação social sobre aquilo. O que ela precisa fazer, no caso, cada um vai ter o seu jeito de fazer isso, né? É ela conseguir ser muito autêntica e integrar o que tem de masculino e de feminino nela para a vida poder conduzi-la, né? Ela não vai poder contar com uma condução social dos valores que a sociedade prega ou dos valores que estão expostos aí na política, na família, na cultura. Isso não vai completar ela nunca, né? Vai dar a sensação de vazio. Assim como aquelas pessoas que não têm muita natureza yang, mas têm elementos muito centrais no mapa, como o ascendente, o meio do céu, ou o próprio sol dela, em signos de natureza yin, essa pessoa também vai ficar muito insatisfeita como a sociedade é gestada, como a gente vive as experiências humanas. Então precisa fazer um movimento de busca dessa vida interior, porque senão não acaba a angústia nunca. Não tem resposta externa para o que ela sente. Por mais que ela faça tudo o que é necessário de ser feito, que o Yang tem essa energia de comprometimento com a vida, né? Essa energia que externaliza, que faz o que deve ser feito, por mais que ela faça isso, ela vai sentir o vazio interno. E é só com a conexão com o Yin, que é com o verdadeiro vazio, não é com o vazio imposto pelo não reconhecimento ou pela separação, mas só dela entrar em contato com esse verdadeiro vazio, que é onde pode nascer algo novo, onde pode nascer inclusive um filho, né, que o útero como o máximo do vazio, onde pode nascer algo que é realmente novo, que ninguém sabe o que é, lá a gente vai encontrar o fim da angústia, né, nessa integração, nessa possibilidade de viver uma vida criativa, onde o Yin e o Yang estão unidos. Sim. E realmente, né, agora eu estou pensando aqui que essa talvez seja um dos motivos, né, porque a gente tem visto muitos casos de pessoas vivendo sem encontrar um sentido de vida, ou vivendo uma angústia muito profunda, vivendo esse desequilíbrio interno mesmo, sem compreender e sem achar soluções através da psicologia ou do que a gente tem aí como uma ajuda, né? Então, talvez o buraco esteja mais embaixo, né? Talvez a resposta venha nesse outro sentido mesmo que você está trazendo, né? Bem interessante isso. Não tinha pensado ainda dessa forma. E como a gente vive numa sociedade que não aceita o vazio, né, que não aceita a natureza feminina, ou não aceita a noite, por exemplo, né, a gente é uma sociedade que não sabe lidar com a noite, a gente fica acordado durante a noite, né, a gente tem medo de adormecer, então é uma sociedade noturna, onde as pessoas não aceitam esse lado. Por exemplo, a gente criou a luz elétrica, né, então assim, não apaga nunca, a gente não lidar bem com a escuridão. Então, assim, tem coragem, por exemplo, uma coisa bem prática, assim, para a gente sentir como a gente ainda tem que aprender realmente viver a natureza feminina, ou a natureza yin, ou a natureza do vazio, por exemplo, andar de costas, né? Sem olhar para trás, entendeu? Você se põe a andar de costas, e você vê o medo que vai dar, a insegurança de não estar vendo a coisa. Então, essa luz, que é a natureza yang, não tem nada de errado com a luz, ela é o yang, né? É o grande externalizador da vida. Mas e o Yin? Aquilo de onde o Yang nasceu? Que antes do Yang existir, tinha o útero de Deus, né? A consciência da vida, o vazio do universo. Antes do Big Bang, né? Se existiu isso, existiu o vazio, né? Então, antes da gente conseguir ver as coisas, existe algo antes. O que é esse antes, né? Antes é aquilo que não pode ser visto, não pode ser sentido, não pode ser compreendido com os olhos da razão. Aquilo que é irracional, né? Aquilo que a razão não chega. Então, entrar nesse movimento, ou lidar com a noite como a noite mesmo, né? Por exemplo, descansar durante a noite, né? Repousar, né? Entrar no mundo onírico, né? Viver os sonhos, viver as esperanças, olhar para os medos, olhar para essa sensação de parece que eu morri, né? Durante a noite, que a consciência foi embora, e poder renascer durante a próxima manhã. Viver esse movimento criativo junto com a vida é um convite que a gente recebe o tempo inteiro, né? E não é de astrólogo, não é de terapeuta, não é de ninguém. É a vida nos chamando o tempo inteiro para essa união, né?
E é tão bonito, assim, que uma coisa que a gente esqueceu, acho que ao longo das eras, né, que a gente tem vivido essa energia Yang, que foi essa transição entre o dia e a noite. Mas os poetas lembram muito dela, né, que é esse horário, assim, quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo. Que é um momento muito fugaz, assim, né, ele vai rápido, ele dura pouco. Mas ele é muito poético, né, ele nos conecta com algo que é indescritível, que é só a poesia que fala dele. Porque tem uma beleza muito grande, a beleza que vem da união, por exemplo, do dia e da noite, né? Do fim da noite, do começo do dia, ou do fim do dia, Para da noite. as práticas orientais, né? O Sim, Qigong. o povo oriental apreciou isso desde sempre, né? E graças a Deus não morreu isso ainda, né? E isso, o crepúsculo. Obrigado, Ju. Esse lado, assim, que é tão lindo quanto o amanhecer, né? Aqui a gente consegue reintegrar um pouco do yin, aceitar esse aspecto feminino da vida no crepúsculo, né? Então, um convite, sabe? É um convite da gente observar mais, né? O povo essênio, que eram grandes curadores, né? Grandes terapeutas que ajudaram a humanidade, eles tinham uma prática de manhã, né? Quando a noite terminava e começava o dia, com o orvalho que é criado durante esse período, eles rolavam no orvalho para deixar que aquele orvalho ele penetrasse pelos poros da pele. Então aquilo é uma água sagrada, é a água que nasceu da união entre o dia e a noite. Olha que lindo isso, né? Por que, que a gente não faz mais isso? Por que, que a gente não se integra? Apreciar um pôr do sol, né? Viver essa integração na nossa consciência mesmo. E isso é um caminho de integração verdadeiro, né? É um integrar esse. Esse é um verdadeiro integrar que a vida nos oferece todos os dias. É sim, exatamente isso. É a gente buscar esse infinito dentro, né? Buscar isso que o céu fala, que a abóbora celeste traz, isso tudo está dentro da gente, né? Então, é esse caminho de ir ao encontro dessas verdades, né? Que cada célula traz. Se tem um cosmos no infinito, se existe Saturno, se existe Plutão, se existe Urano, tudo isso existe dentro de nós também, né? Então, a gente pode acessar essa realidade. Isso vai ampliando a nossa forma de compreender, de ver a vida, a nossa capacidade de amar, porque vai alargando tudo, né? Então, é um grande chamado para se priorizar e para ir deixando brotar esse amor, por isso que a gente não conhece, né? Por isso que é conhecido e que tem algo lá dentro que parece que está chamando isso para isso, né? Quem que, né, nunca sentiu uma inspiração ao olhar para o céu, para olhar para um céu estrelado? Dá uma sensação de que a gente é um nada, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Quando eu olho para um céu infinito, eu me sinto um pedacinho de um grão de areia, porque você vê a infinidade de tudo, o quanto é grande, o quanto é amplo, o quanto a gente desconhece. E aí tudo aquilo que a gente às vezes vê como problemas, coisas nossas, ficam pequenos. A gente vê o tamanho da realidade que é possível, né? Então, eu queria também com essa live, mais do que trazer respostas, deixar perguntas, né? Que essas perguntas possam seguir ressoando dentro da gente. Então, eu convido vocês que estão assistindo a se perguntarem como que se dá esse equilíbrio das polaridades dentro de mim. Como que se dá esse casamento do feminino e do masculino no meu interior, essa unidade. E o que eu preciso para equilibrar isso? O que eu estou precisando? O que o universo está querendo me dizer, né? Então, convido, são só perguntas, né, para a gente se colocar e refletir. E, bom, e agora teve uma pessoa que fez uma pergunta, Lucas, se você puder responder, que foi a Manu.
Ela perguntou sobre o alto do céu na astrologia, essa relação com o feminino. É uma coisa que a gente usa também, né, para ajudar. Então, quando a gente pensa naquele signo que estava no topo da nossa cabeça quando a gente nasceu, né, é essa que é, vamos dizer assim, uma forma bem curta para simbolizar, é aquelas estrelas que estavam ali, sobre, se a gente olhasse para cima, elas que estavam lá, sabe? Então, elas estão como nos atraindo, né, para aquilo que onde a gente vai expressar, como se fosse a copa da nossa árvore. Então, onde que a gente vai crescendo é para lá, né? E é da copa da árvore que também nascem os frutos, geralmente, né? Então, a gente vai se desenvolvendo e vai gerando frutos. E esses frutos, eles são a síntese entre o yin e o yang. Ninguém gera frutos se não faz a síntese. Então, para a flor frutificar, né? Para uma flor, antes de virar um fruto, para ela gerar o fruto, ela precisa do yin e do yang. Então, quando ela junta o yin e o yang, assim como nascer um feto humano, né, uma criança, é uma união entre o óvulo e o esperma, né, e na planta é igual. Então, nesse topo lá do céu, para a gente ver aquilo acontecendo, ou aquilo frutificando, ou a pessoa podendo se expressar de forma autêntica, ou na sua integridade para fora, para a sociedade, né, oferecendo seus frutos para a sociedade, ela precisa fazer esse caminho de união entre o yin e o yang, porque senão ela entra num movimento de meio do céu, né, ou dessa casa 10 que a gente fala também, ela entra num movimento muito sofrido, que é o que a gente está vivendo socialmente hoje em dia. A gente trabalha com muitas coisas e a gente trabalha sofrendo com elas, né? A gente não consegue expressar os frutos da nossa árvore interna, né, de forma saudável. Muitas vezes a gente está realmente se sentindo ou vazio dentro daquilo que a gente faz, a gente não se vê identificado com aquilo que a gente faz, a gente não vê o fruto do nosso trabalho, né, a expressão da nossa energia para fora, para a sociedade, como sendo algo realmente verdadeiro, sabe? Às vezes a gente vê como uma obrigação ou como algo imposto, né? A gente não tem identidade com aquilo. Porque é tão interessante, né? A energia do topo do céu, ela está dentro da polaridade feminina, por mais, né, diferente que pareça, que é o eixo Câncer-Capricórnio. Então, essa expressão Câncer-Capricórnio, ela só vai ser inteira, né, se ela for fecundada pelo Yang que está dentro de você. Então, se vem um yang de fora, ou seja, o que a sociedade está pedindo externamente, ou algum valor que você aprendeu durante a sua família, na sua escola, na sua religião, valores que não são internos, né? Esses valores que não são vividos internamente, que não fazem sentido dentro do seu papel na vida, perante o universo, né, ou como parte de Deus, como parte da vida, você sente essa desconexão, e quem fecundou você para estar nascendo aquele fruto que você está oferecendo para a sociedade, não veio de dentro, ele veio de fora, né? Então isso não tem como se identificar com esse movimento. Aí você está desintegrado, né? Que é o que todos nós estamos, viu? Em maior ou menor grau, todos nós estamos desintegrados, né? Separados, como um espelho quebrado. A gente está precisando reunir esse espelho para a gente ver quem a gente é, entendeu? A gente está precisando olhar e ver que no final você não vai ver você vai ver outra coisa, ver o universo inteiro, né? A grande beleza da coisa é essa. Quando a gente reunir o espelho, quando a gente olhar lá para ele, é igual olhar no lago. Você vê seu rosto lá no lago, né? Quando você olha mais em cima, tem todo o universo, né? Então você vai ver o seu rosto, mas você vai ver que é tudo muito maior do que você imaginava que era. Agora a gente precisa reunir esse espelho. A gente precisa se integrar, compreender como é que a gente funciona, com que material que a gente está lidando, que história é essa, né? Quais são as minhas tendências, de onde eu vim, como que o universo está se manifestando em cada aspecto do meu ser. Isso é reunir o espelho. E quem reúne espelho não é a personalidade ela está quebrada junto. Quem reúne o espelho é esse ser interno, né? Esse ser que é mais integrado do que nós, que a gente percebe ele só no vazio. Porque para perceber aquilo que é sempre novo, vamos chamar esse ser interno aí de eu superior, de Deus, de mentor, de alma, de espírito, não importa, isso é tudo questão de religião. Mas, assim, no fundo, o que a gente observa é que quem reúne os pedacinhos, né, para a gente poder ver essa imensidão que existe aqui dentro, é esse ser, que a gente só vê ele
nesse vazio, porque ele é inteiro, ele é sempre novo. Então ele está completamente integrado nesse movimento de vazio e expressão, vazio e expressão. Por isso que a gente precisa esvaziar, para a gente poder perceber a expressão dele. E depois a gente precisa exteriorizar, assumir uma tarefa perante o mundo, né? Se colocar para servir os outros, se colocar para fora também. Não é um movimento só yin, é yin e yang junto, né? Sim, Aí eu o meio do imagino. céu, verdadeiramente o meio do céu vai estar brilhando lá, né? De frutos mesmo. Sim. E eu acho que quando cada um de nós assume isso, assume olhar para dentro e realizar o que é tudo o que é a potência do nosso ser, o que a gente vem para expressar, né, o nosso fruto, como esse espelho ou como um grande quebra-cabeças, né? As peças vão se juntando e aí a gente vai conseguindo ver um desenho, né? A gente vai conseguindo ver algo muito maior. Então, muito importante mesmo isso que você trouxe, de realizar isso que só cabe a nós, né? Só cabe a nós realizar. Em unidade com isso que a gente só pode saber olhando para dentro, porque enquanto a gente está olhando para fora, a gente está disperso e a gente não consegue ter clareza. E às vezes a gente vai seguindo coisas que são padrões que são colocados para a gente seguir e não é o que nós realmente somos, não é o que nós viemos manifestar muitas vezes, né? Eu sinto que isso é um pouco desse movimento yang do planeta, colocando a gente o tempo todo para fora, quando a gente deveria tá olhando para dentro, né? E a gente tem aí alguns momentos que a gente poderia ficar nesse vazio e a gente não escolhe isso, a gente escolhe fazer coisas, a gente escolhe olhar para fora, a gente escolhe preencher os espaços vazios, ao invés de vivê-los, né, com profundidade, para poder olhar para esse fundo do lago e ver o que eu tenho que fazer agora, qual que é o próximo passo, né? Muito bem. Gratidão a todos aí que estão compartilhando dessas ideias. Aqui, assim, não tem nenhuma verdade absoluta, tudo que a gente está trazendo são coisas que a gente sente no coração e o que a gente tenta viver pouco a pouco, dia a dia, mas ninguém aqui é dono da verdade, então são só compreensões e que a gente está aberto também para ouvir ou para trocar e para ter outra compreensão também sobre tudo isso. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, pode ir colocando. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o programa Integrar, que ele surgiu para atender essa demanda interna, né, de viver isso de uma forma, essa descoberta, de uma forma mais profunda. Então, a gente viu que além das sessões, era necessário vivenciar um processo de uma forma mais acompanhada, né? E por isso que a gente tem no Integrar as sessões que são individuais e as sessões grupais também. Então, a gente sentiu isso como uma forma de atender essa necessidade. E então, estão todos convidados, as mulheres que quiserem se integrar, tem esse programa que eu estou trabalhando de 28 dias agora. E, bom, antes de finalizar, agora a gente vai ter 15 minutinhos aqui. Você queria compartilhar mais alguma coisa, Lucas? Não, mas eu acho que não tem 15 minutos, porque são 20h53, né? São 60 minutos, né? Faltam só 6 minutos. Ah, faltam 6 minutos. Bom, então eu queria fazer um convite para a gente fazer sentir um pouco tudo isso que a gente trouxe aqui como ideias e inspirar um pouquinho mais profundo e um pouquinho para dentro para a gente poder se abrir, né, para
para tudo isso que às vezes parece tão longe, né? E pode ser palpável, pode ser real. Então vamos inspirar algumas vezes de forma mais lenta, profunda, ir para dentro, sentir essa pulsação da vida universal dentro de nós, o que as estrelas nos trazem, qual é o ensinamento que elas nos trazem. Eu vou ler um poema do Rudolf Steiner que diz assim: no meu pensar vivem pensamentos cósmicos, em meu sentir tecem potências cósmicas, em meu querer atuam seres do querer. Eu quero reconhecer-me em pensamentos cósmicos. Eu quero vivenciar-me em potências cósmicas e quero criar-me em seres do querer. Assim, eu não termino nos limites do cosmos e nem nas amplidões do espaço. Eu começo nos limites do cosmos e nas amplidões do espaço e termino finalmente em mim, reconhecendo-me em mim. Rudolf Steiner. Então, eu espero que essa união com a vida universal possa ir alargando os nossos espaços internos, a nossa consciência, e que a gente possa caminhar aí unidos, né, rumo a essa integração do nosso ser, da nossa consciência e poder fazer essa oferta sincera para o universo, em nome de todos os seres. Então, gratidão pela presença, Luca. Foi muito bom conversar um pouquinho sobre tudo isso. E eu vou encerrar aqui para a gente poder fechar a live. Gratidão a todos vocês que participaram. Se quiserem ter mais informações, podem falar com a gente no pessoal e a gente vai tentando responder todo mundo. Um abraço, então, e boa noite a todos.